Olá, pessoal. Eu sou Jane Berwanger, sou advogada, professora, doutora, pós-doutora em Direito. E nós estamos aqui hoje para falar do passo a passo do que fazer quando o INSS indefere o benefício. Então, como enfrentar o indeferimento do benefício no INSS? Essa é a nossa temática de hoje. Eu, desde já, te convido para estar comigo nesse canal e ativar o sininho para sempre estar por dentro dos novos vídeos e informações que trazemos aqui. O primeiro passo é descobrirmos por que o benefício foi negado. O que aconteceu que o INSS indeferiu? Foi por falta de documentos? Foi porque ele analisou que algum documento, em vez de comprovar a condição de segurado, afasta a condição de segurado? Foi porque ele fez um cruzamento de dados com sistemas, o que é cada vez mais comum, e com isso ele entendeu que não havia direito ao benefício? Então, nós precisamos descobrir o que aconteceu. E para saber o que aconteceu, nós temos duas possibilidades. Nós temos como olhar a carta de indeferimento, mas geralmente essa possibilidade não vai me trazer as informações que eu preciso. A segunda é olhar o processo como um todo, principalmente lá onde tem um despacho conclusivo do servidor do INSS sobre esse indeferimento, sobre os motivos do indeferimento, onde ele vai geralmente detalhar um pouco mais o que aconteceu ali, porque existe o indeferimento. Então, é fundamental analisar o processo como um todo, e não só a última página, não só a carta de indeferimento. Você vai ter muito mais possibilidade de entender o que aconteceu no processo, nesse caso, se você olhar o processo como um todo. Bom, a partir disso, eu tenho uma possibilidade que é o recurso administrativo. O recurso administrativo, ele até pode ser feito sem advogado, mas não deve ser feito sem advogado. Por quê? Porque já no recurso é muito importante trazer uma construção do processo administrativo melhor, argumentos, estudar a instrução normativa, estudar a legislação, abordar os problemas do processo de uma forma organizada, o que não quer dizer que esse processo deva ser, esse recurso deva ser longo. Não, ele tem que ser sucinto, ele tem que ser curto, ele tem que ser direto, mas ele tem que ter uma mínima fundamentação para que o servidor do INSS possa, aliás, o conselheiro da Junta de Recursos, possa bem analisar o processo a partir dos argumentos que você mesmo trouxe no processo administrativo. Volta um pouquinho aqui. Bom, aí nós temos outra possibilidade, a ação judicial. O advogado é indispensável, não porque a lei diga, e sim porque, se já é difícil entender o processo administrativo, entender o direito, mais difícil ainda é entender o processo judicial, como ele funciona, como que, qual é o passo seguinte, como que o que deve ser feito, como produzir as provas, como pedir para que sejam produzidas as provas. Então, é indispensável o advogado na ação judicial. É absolutamente indispensável o advogado na ação judicial. Então, é necessário que o advogado tenha, ele sim, o entendimento sobre como funciona, o que deve ser colocado na petição inicial, o que deve ser replicado na réplica, o que deve ser trazido de contra-argumentação quando o INSS traz os seus argumentos, quando o INSS traz, às vezes, um documento novo, uma informação nova no processo administrativo. Então, tudo isso é
essencial também trazermos lá no processo judicial, para que o juiz possa bem analisar esse processo e verificar se a pessoa tem ou não direito ao benefício. Então, existe essa segunda possibilidade. E existe uma terceira possibilidade, que é um novo benefício. Isso sempre é possível. Sempre podemos cogitar de um novo requerimento. Por exemplo, a pessoa não apresentou a autodeclaração de atividade rural. É uma hipótese e, por vezes, é mais vantajoso fazer um novo requerimento do que entrar na justiça e o juiz me dizer mais ou menos assim: mas você nem apresentou lá para o INSS, como é que vai querer esse direito aqui? Ou a junta de recursos analisar e alterar a data de início do benefício para quando você juntou esse documento. Ou, às vezes, a pessoa deixou de afastar algum período que é de atividade urbana, que deveria ter sido afastado, deveria ter sido separado, ou às vezes algum período que ela teve um contrato de arrendamento, arrendou terra para terceiros, esse período não é de segurado especial. Tem muitas situações que é necessário excluir uma parte do tempo, usar um período posterior e um período anterior. E um novo requerimento sempre é uma oportunidade de você ter um outro olhar sobre aquele caso. Agora, eu não sugiro fazer um novo requerimento por fazer. Por fazer simplesmente, vou tentar de novo, vai que agora o INSS dá. Como se fosse uma tentativa para cansar o INSS e aí ele conceder o benefício. Isso é algo que eu não sugiro fazer, justamente para não dar essa impressão de que você não está, de fato, de novo trazendo a oportunidade. Você está, de novo, só fazendo de conta ou está não se tornando responsável pelo andamento do processo. Então, nós temos estas três possibilidades. Eu falaria de uma quarta aqui, que é a seguinte: dizer para o segurado que ele não tem direito e que, se for o caso, você vai fazer ou propõe para ele fazer um planejamento previdenciário, para que ele possa, a partir disso, pensar numa futura aposentadoria. Então, essa é também uma possibilidade, pensar numa futura aposentadoria, planejar com tempo, fazer as contribuições necessárias para que ele possa se aposentar futuramente. Então, quanto a manter aquele benefício que ele pediu, nós podemos ajuizar a ação, fazer um recurso administrativo. Para saber o que é vantagem, tem que se aprofundar nesse estudo. Ainda nós podemos fazer um novo requerimento, com novas provas, novos elementos, separando períodos, dependendo do problema que aconteceu naquele processo anterior. E, por fim, nós podemos dizer para a pessoa que realmente, nesse momento, ela não tem direito e propor a ela um planejamento previdenciário para que ela possa futuramente acessar o benefício. Reitero aqui o convite para você seguir a gente aqui no canal e ativar o sininho e estar sempre por dentro dos nossos vídeos. Um grande abraço.